Boa noite, meus irmãos queridos. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vai dizendo aí da onde você está falando, né, ou escrevendo, para a gente criar essa conexão no Brasil e no exterior de todos os irmãos em Cristo que estão nesse momento aqui se conectando em uma grande reunião espiritual e para celebrar. O meu pastor Rafael Lemos sempre fala, temos que celebrar cada vitória que tenhamos na nossa vida. Isso aí, Rio Pomba, Cordovil, São Gonçalo, meu irmão, nós somos de São Gonçalo, São João de Meriti, vamos nos coligando aí nesse link entre irmãos em Cristo e a família GAS e a família de todas as outras empresas da criptoeconomia. Goiás, Rio das Ostras, Cabo Frio, estou aqui. Quadro representa o 7º polo de povoamento do Brasil. É a bairro da Passagem em Cabo Frio. Esse quadro é do grande artista cabofriense Reinaldo Caô. Fortaleza, Japeri, Rio de Janeiro, Campos. Estamos nessa conexão. Niterói, Rio Bonito. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Né? Estamos aqui em uma ligação espiritual. Estamos aqui como irmãos em Cristo. Nova Friburgo, Brasília, Copacabana, Arapongas, no Paraná. Boa noite a todos. Deus é bom o tempo todo, Pati. Vitória. Pombal, na Paraíba. Bragança, no Pará. Cada pequena vitória deve ser comemorada, sim. Tijuca, no Rio, eu nasci no bairro da Tijuca, Rua Conde de Bonfim, Hospital Nossa Senhora da Glória. Salvador, na Bahia, sou filho de baiano de Serrinha. Ouro Verde, em São Paulo. Estamos aí nessa ligação entre a família. A Duque de Caxias, Belém do Pará, nunca. São Félix do Xingu, no estado do Pará. Olha, Itaboraí, Petrópolis, olha como é que a gente está se alinhando espiritualmente de norte a sul, leste a oeste. Montes Claros, Itaocara, Araruama, que é aqui perto, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Ilha do Governador, Quinho, meu irmão, Brás de Pina. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus não falha. Até quando eu chamei essa live, né, que seria uma live de oração, e também para falar sobre o que aconteceu hoje em Brasília, que é muito importante, e eu vi um irmão que é da família e que eu tenho empatia, falou assim: você, Jefferson, não é evangélico, porque você está comemorando, tá, um HC deferido de um cara que cometeu vários crimes, né, inclusive de assassinato. Aí eu li aquilo, aí eu pensei, né? Manaus. Rapaz, eu tenho que ter empatia porque todo mundo, de alguma forma, está ferido. Todo mundo, de alguma forma, está numa situação muito triste. Então eu pensei, é reflexo disso, né? Eu, além de um irmão em Cristo, tô vendo uma bandeira da Bélgica, não sei se a pessoa está na Bélgica mesmo, mas eu sou, além de um irmão em Cristo, eu sou um advogado,
que venho defendendo desde o dia 25/10/2021, que houve sim uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade nos decretos de prisão e na manutenção da prisão da Operação Cryptos até os dias de hoje. Então, eu não estou falando nada que eu não venho defendendo há tempos. Aqui a minha ideia e a minha concepção não tem nada a ver com os crimes que o Gladson está sendo acusado, dos crimes de morte. Aqui no meu perfil a gente fala da Operação Cryptos. Lá, nos crimes de morte, que se faça justiça. Que tenha-se um julgamento justo, qualquer pessoa que tenha sido acusada. Então, eu entendo meu irmão que falou que eu não sou evangélico. Realmente, quando você fala que uma pessoa é evangélica ou não, isso é só um dado estatístico do IBGE. Eu sou cristão. É isso que eu sou. Eu sigo um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que conforta, um Deus que quando a gente está em uma situação muito ruim é o único que pode vir e dar a paz que excede todo o entendimento. Então todos nós somos cristãos. É isso que importa. Então, meu irmão, eu agradeço o comentário, tá? Não o critico, porque eu sei que você, como eu e como todos nós, estamos sofrendo com essa injustiça, essa precipitação que houve do poder público brasileiro, tá? Que coloca uma pessoa dentro de uma Operação Cryptos preso há praticamente 10 meses, que vão fazer agora, essa semana, sem um julgamento, sem nem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. É isso que eu defendo desde o dia 25/10/2021 e vou continuar defendendo. O meu livro, que daqui a pouco vai estar nas livrarias, ele retrata documentalmente essa minha luta. E vou continuar lutando até o fim. Porque a injustiça não vai prevalecer. A injustiça, ela é mais fraca do que a justiça. Porque a justiça, ela vem de Deus. O único que nos dá justiça, paz e alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos seguir brigando, lutando, e vamos seguir juntos como família, caminhando lado a lado, de mãos dadas, até a linha de chegada. A linha de chegada é o recebimento do nosso dinheiro? Não, Deus tem muito mais pra gente. A linha de chegada é quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade. E todos nós iremos juntos, de mãos dadas, cantando na alegria que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Então, meus irmãos, para a gente começar essa live, eu vou dar os esclarecimentos, mas antes eu quero orar. Vamos orar por todos da família GAS, por todos das famílias Rental Coins, BTC Trader, todos da família da Atrium, todos que nesse momento sofrem por ter perdido as suas economias, o seu dinheiro suado, e que por terem parado de pagar algumas empresas ou terem sido paralisadas pela Justiça GAS, estão neste momento sofrendo. Estão trabalhando, estão buscando, estão brigando, mas o sentimento de injustiça, ele fica, ele não sai. Senhor Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a justiça que só o Senhor pode dar, Senhor, que ela venha, Senhor, em nossas cabeças, que ela venha em nossos corações, Senhor,
Toca, Senhor, os homens que vão julgar, Senhor. Essas pessoas que se encontram trancafiadas, Senhor, sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, Senhor. Desrespeitando assim as leis que os próprios homens fizeram, Senhor. A sua lei, a sua justiça, ela sempre vai estar à frente, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que serão julgados têm o direito, Senhor, de um julgamento justo, de um julgamento transparente e limpo, Senhor. Então eu peço, Senhor, que vá, Senhor, no coração desses julgadores, todos, Senhor, daqueles que estão lá na Terceira Vara Federal Criminal, Senhor, daqueles que estão lá no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde se encontra o julgamento aqui no estado do Rio de Janeiro, Senhor. Sobe lá no STJ, Senhor, e acalenta o coração para que eles olhem que isso é uma causa também social, Senhor. Que eles olhem para os clientes, Senhor, que também foram injustiçados por essa precipitação dos órgãos judiciais da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Terceira Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, Senhor. Sobe lá no STF, Senhor. Vai lá naqueles ministros que são os últimos que decidirão, Senhor, a letra da lei dos homens, Senhor, porque a última instância mesmo é o Senhor. Então faz transbordar o sentimento de justiça verdadeira, Senhor, em todos esses órgãos judicantes, Senhor, para que isso traga uma paz social que a gente tanto precisa, Senhor. Quantas pessoas sofrem nesse momento, Deus? Quantas famílias, Senhor, se desfizeram por causa disso, Senhor? Quantas pessoas morreram sem ver a solução, Senhor, desse problema, ou atentando contra a própria vida, ou morrendo, sendo levado para os braços do Pai, mas sem ver essa injustiça resolvida, Senhor. Então eu peço que acalente as famílias, Senhor, acalente os filhos dessas pessoas, Senhor, dessas pessoas que estão em depressão nesse momento, Senhor. O Senhor sabe quantas mensagens eu recebo por dia, Senhor, das pessoas chorando. O Senhor sabe quantas pessoas eu recebo no meu escritório por dia, Senhor. Pessoas que estão sofrendo, Senhor. Pessoas que às vezes levam um presentinho para mim, um biscoito. Pessoas que sentem, Senhor, a sua presença, Senhor, quando estamos juntos. Então eu peço, Senhor, vai nessas pessoas, vai nessa família, Senhor. O Senhor é onipresente, o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com todos nós ao mesmo tempo, Senhor. Sente ao nosso lado, acalente ao nosso coração, Senhor. Nos dê um sentimento, Senhor, de volta de justiça, Senhor, para que pare esse sofrimento. Vá nos filhos, Senhor. Às vezes a gente pode não perceber, mas nossos filhos também sofrem com isso, Senhor. Nossos filhos estão vendo os pais sofrerem, os pais brigarem, os pais se divorciarem, os pais adoecerem, Senhor. E as crianças, às vezes, sofrem caladas, choram, Senhor, sem os pais verem. Porque essas crianças, Senhor, entendem que os pais já estão com tantos problemas. É importante, Senhor, nos dê um sentimento agora de comemoração, para que a gente vá, Senhor, seguindo lá lado a lado, de mãos dadas, marchando como uma só família, a família de Cristo, em busca e rumo à vitória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu queria primeiro dar honra a quem tem honra, né? É uma batalha, uma guerra que está sendo travada, uma guerra de narrativas, várias opiniões. Amém.
Todas são importantes. Ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém. Todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai. Mas nesse momento, eu quero honrar 3 colegas advogados. O Dr. Felipe Prates, o Dr. Ciro Chagas e o Dr. André Espanhol. Que essa decisão que saiu hoje, que eu vou explicar, né, foi fruto do trabalho competente dessas 3 pessoas. As minhas análises são judiciais. Às vezes a gente tem divergência de opiniões e vamos continuar tendo, é normal. Mas agora é hora da honra. Então a honra de um trabalho duro, processual, que esses 3 advogados que cuidavam dessa parte criminal, tanto do Gladson quanto da Mireles, que eles desempenharam. Então foi um trabalho de 3 profissionais sérios, que foram muito criticados às vezes. É normal. Em uma guerra sempre acontece isso. Mas o sentimento de família tem que sempre prosperar. Nós somos uma família. E a família, ela briga, a família se ama, a família se abraça, a família um vira o rosto pro outro de vez em quando, mas família. Então eu queria ler a nota oficial que eles mandaram primeiramente. Gostaria de ler. Vários colegas, vários irmãos de luta já postaram, Luiz Pontes, Wilson de Souza, Dr. Fagner, Dr. Daniel, vários já postaram, mas eu gostaria de ler, até por honra. Nota a família GAS. No dia de hoje, o Superior Tribunal de Justiça julgou ilegal a prisão de Gladson Acácio dos Santos, no âmbito da Operação Criptos. O habeas corpus foi feito a 6 mãos: Ciro Chagas, Felipe Prates e André Espanhol. E foi subscrito pelo advogado e professor Felipe Prates. À época da impetração, havia dúvidas sobre eventual conflito de defesa e, portanto, decidiu-se que o Dr. Felipe assumiria o caso. Tendo em vista que os advogados André Espanhol e Ciro Chagas já constituíam a defesa da senhora Mireles Yourself, convidamos a integrar a defesa especificamente no STJ os advogados Ademar Gonzaga Neto e Bruno Rodrigues, parceiros antigos de caminhada. Era necessário, em um caso de tanta repercussão negativa, troca de advogados, idas e vindas, somar a nossa credibilidade e expertise técnica a 2 colegas. Enfrentar a ilegalidade no STJ com respeito, acuidade, tecnicidade, um somatório de esforços de uma equipe técnica de credibilidade e incansável na busca por justiça. Muito embora tenhamos sido excluídos da defesa na Operação Criptos por opção do próprio Gladson, nosso habeas corpus prosseguiu. E por dever ético que se impõe aos advogados, não o abandonamos. O doutor André Espanhol esteve presente durante todo o dia, pessoalmente no STJ. O doutor Bruno esteve presente à sessão virtual. Os demais acompanharam a sessão de julgamento e se comunicaram durante todo o tempo, até a vitória e a sensação de dever cumprido. É o primeiro passo de muitos, pois permanecemos vigilantes no caso Criptos em defesa da Mireles. Aí eles vêm e esclarecem. É preciso aproveitar a presente nota para 2 pontos. Primeiro, dedicar essa vitória a Mireles e o Celine Dias Erpa, a maior injustiçada nessa operação, e quem sempre nos ouviu, confiou e vem sendo pilar de estabilidade no caso. A segunda, deixar claro, uma vez que nossas redes sociais
tem sido abarrotada de dúvidas justas e pertinentes de centenas de clientes, que a defesa da Mireles Iosef Dias Zerpa, André Espanhol e Ciro Chagas, não possui qualquer relação, participação ou responsabilidade sobre plano de pagamento. Esclarecemos para que os clientes não sejam induzidos a erro e saibam a quem cobrar. Aproveitamos a nota para esse esclarecimento que restava pendente. Desejamos dias melhores a todos. Cordialmente, André Espanhol, Ciro Chagas, Felipe Prat Machado, a quem eu denoto agora, tá, as minhas homenagens por essa vitória nesta batalha, que eu vou explicar agora a extensão, que é o que nos interessa, tá? E se vão soltar o Gladson ou não, que é o que nos interessa, tá? Então, antes disso, como também é uma live de oração, tá? Eu quero citar um versículo bíblico, tá? Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós nunca podemos perder a nossa fé, porque é ela que vai nos levar à vitória final. A vitória final é encontrarmos com Jesus Cristo na glória. Mas enquanto isso, nós estamos sempre pedindo força, justiça, tendo esperança, tendo longanimidade para enfrentarmos essa grande batalha que mais de 1 milhão de pessoas estão sofrendo, isso só contando a questão da GAS. Fora todas as demais empresas da criptoeconomia que deram problema. Após eu assistir a sessão de julgamento, cuidadosamente, prestando atenção em todos os ministros do STJ, até porque o Jesuíno é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem julgado esse caso de uma forma muito, né? Eu não consigo achar uma palavra educada, né? Mas eu vou tentar, de uma forma muito firme. Então eu prestei muita atenção e que eu queria saber a extensão desta questão, né? A gente vem defendendo, junto com vários colegas, todos os colegas que já passaram por essa ação, que existia um excesso de prazo. Como uma pessoa sem ficha criminal pode ficar preso tanto tempo por um crime não violento? A gente está falando de um crime contra o sistema financeiro nacional, que é uma coisa aberta, que é um crime jogado para o alto, um crime branco. Enquanto pessoas que cometeram homicídio, pessoas que cometeram estupros, elas saem em liberdade, para responder em liberdade, com poucos dias. Como que não se entende? Como é que a gente entende essa questão? A justiça, em todos os seus patamares, primeira, segunda e terceira instância, ela vem dando decisões negativas atrás de decisões negativas. E os advogados todos que passaram, sempre batendo na mesma tecla, que a ilegalidade do excesso de prazo, sem contar que era um crime, que eu defendo também desde o começo, inexistente.
inexistente, porque não há regulamentação nesse tipo de atividade. E o que não é proibido é permitido. E a Constituição fala claramente no seu artigo 1º, inciso 4º da livre iniciativa. E reforça no artigo 170, parágrafo único da mesma Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Liberdade essa de atividade que nós não temos, porque o governo, ele é o primeiro inimigo daquele que quer empreender no Brasil. Então, quando subiu esse habeas corpus, que houve uma negativa e que depois houve um agravo, então houve um recurso a esse habeas corpus, e que finalmente, mas ainda uma vitória raspando. Por isso que eu chamei essa live de oração aqui, porque nós precisamos cobrir os advogados que estão no caso de oração, nós precisamos orar e vigiar, porque o placar foi 3 favoráveis a 2 que ainda continuam entendendo que um cidadão que não cometeu um crime violento, que está sendo acusado de um crime fiscal, de um crime financeiro, permaneça preso por quase 1 ano, tendo ficha limpa, que é o que dá a possibilidade de ser candidato, né? E que tem residência fixa. Então, qual é a situação? Por que 3-2? Né? Porque na segunda instância, geralmente, os placares são 2-1, 3-0, porque lá são 3, em cima são 5. Então, por quê? Porque agora deram essa decisão favorável que tem uma extensão, que é o que gerou-se na dúvida de todos nós clientes. Foi uma vitória na batalha, mas nós precisamos, clientes, estar fazendo a nossa parte. Nossa parte agora é orar, é vigiar, é clamar por justiça para aquele que pode nos dar a justiça, para aquele que pode ir naqueles que vão julgar e tocar no coração deles, para que eles única e exclusivamente respeitem a lei que emanou do povo no Congresso Nacional em 1988, que diz que a prisão só com a sentença penal condenatória transitada e julgada. A prisão temporária, ok. Até aí, ok. A prisão preventiva, por um tempo, pode ser, mas nesse caso, totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, totalmente injusto. Eu vou bater nessa tecla por décadas e décadas e décadas e décadas. E hoje, que é o maior caso judicial que tem no Brasil. No meu entendimento, pelas extensões sociais e políticas, pode ser até maior do que a Lava Jato, que foi aquela derrapada que deram, e eu mesmo, nunca tendo votado nos candidatos que foram presos naquela época, eu sempre defendi que existia uma ilegalidade, que existia um vício naquela Operação Lava Jato, como existe nesse também. E ainda com mais uma pitadinha de racismo e preconceito, que nós não podemos nos calar sobre essa situação. Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de relacionamento, e não um Deus de preconceito, um Deus de racismo. E todos esses vão ter que prestar contas, porque o poder emana de Deus. Se a pessoa é juíza, se a pessoa é um desembargador federal, um ministro, Deus colocou ele lá. Colocou para ele agir com justiça, para ele agir olhando as pessoas que precisam, olhando para os pobres, olhando para os hipossuficientes, e não defendendo bancos e defendendo sistemas financeiros podres que nos escravizam há décadas.
Deus é um Deus de liberdade e não um Deus de escravidão. E nós, cidadãos brasileiros, somos escravos do sistema financeiro nacional, do sistema bancário tradicional. E nós vamos nos libertar. Vamos nos libertar, sim, com modelos de negócios revolucionários. Precisa de mudança, precisa de alguns consertos, precisa de uma regulamentação. Mas um modelo de negócios que nos liberta do sistema bancário tradicional e desse empodrecido sistema financeiro nacional que só enriquece poucos e jogam milhares na pobreza. Então, esta decisão de hoje, ela trata-se uma decisão que foi buscada pelo Dr. Felipe, pelo Dr. Ciro e pelo Dr. André. Essa extensão, por enquanto, é única e exclusivamente para a primeira preventiva da Operação Criptos. Então, existe mais uma preventiva na Operação Criptos que o Gladson está também preso por causa disso, que é a lavagem de dinheiro. Tem o crime contra o sistema financeiro nacional, tá ali os tipos penais. Só falta dizer assim, afetar o banco, né? Só falta botar isso. Seria até mais verdadeiro se colocasse isso, né? Que atacar os bancos, prejudicar o lucro dos bancos. Poderia ter isso na lei. Seria até mais, vamos dizer assim, mais sincero, porque a preocupação é sempre essa. Vai tirar dinheiro do status que domina o Brasil e que o pobre não deixa o pobre ascender? Aí é um crime contra o sistema financeiro nacional. Agora, você deixar o seu dinheiro lá no banco para eles remunerarem aquela migalha, como disse o nobre desembargador federal William Douglas no voto divergente que ele deu já há alguns meses, aí não tem problema, porque só eles lucram e a gente só tem o prejuízo. Aí, ok, não é crime contra o sistema financeiro nacional, porque continua enriquecendo quem já é rico e empobrecendo quem já é pobre. Então, pelos fundamentos deste pessoal, isso aí. Agora, quando vem uma situação onde você pode dar uma vida mais digna, por isso eu digo, meus irmãos, não ache que você foi ganancioso porque você pegou um empréstimo para botar na GS. Você não foi. Você quis dar uma vida melhor para um país que não dá esse tipo de dignidade para o povo trabalhador. Você queria levar a sua família para um restaurante onde você nunca entrou. Porque você queria fazer uma viagem com seus filhos que você nunca fez, porque você só trabalha. E você não tem dinheiro nem para pagar suas contas. Não se sinta culpado. Você não tem culpa. Você não tem culpa. Então, se a sua esposa briga com você por isso, esposa, o seu marido não tem culpa. Marido, se você briga com a sua esposa por causa disso, não brigue. A sua esposa não tem culpa. Ela só queria uma vida melhor para sua família. Vocês não têm culpa. Você vendeu o seu imóvel para poder botar o dinheiro na GAS é porque o país nunca te deu a possibilidade de você fazer uma poupançazinha. Porque a conta de luz é cara, a gasolina é cara, você não tem culpa. Você não é ganancioso. Você não é piramideiro. Você não é otário, trouxa, como as pessoas podem estar falando para você. Você não é, meu irmão. Aconteceram já vários divórcios por causa disso. Um culpando o outro. A ponte Rio-Niterói, uns meses atrás, foi fechada porque um senhor queria se jogar, cliente da GAS. Porque a mulher botava culpa. A culpa é sua. A culpa não é sua. Graças a Deus que você não pulou. Porque seria mais uma vida perdida por causa dessa grande injustiça que houve. Então,
Nesta decisão de hoje, a extensão é tirar o mandado de prisão temporária preventiva deste caso da primeira ordem de prisão e deixando a critério da juíza de primeira instância as medidas restritivas. Então, muitas pessoas estão assim, ele vai para prisão domiciliar? Não. Neste caso, desta única preventiva, eu ainda vou explicar a extensão das outras. Nesse caso, desta única preventiva que caiu, a juíza vai determinar que, em relação a essa preventiva, ele use tornozeleira. Não é prisão domiciliar, porque a prisão, a restrição de liberdade, porque prisão domiciliar é uma prisão também. Só que você sai do inferno, das masmorras e vai para sua residência. Mas você está preso, você não pode se comunicar com ninguém, você não pode usar nada. Nem televisão às vezes. Então, esta decisão tirou esta prisão preventiva. Ainda tem outra, que é a da lavagem, que no meu humilde entendimento, já falando com vários criminalistas que entendem assim também, é possível que haja uma extensão. Então cairia-se as duas preventivas da Operação Kryptos e ficaria as duas preventivas dos crimes contra a vida, uma de Cabo Frio e uma de São Pedro, e aquela malfadada preventiva de Niterói do estelionato, que ainda também não foi derrubada. Então teria-se 3 preventivas para se trabalhar. Uma que provavelmente caia, né, até baseado nos fundamentos que os nobres colegas do Dr. Felipe, Ciro e André colocaram, é bem provável. Ficaria-se as duas dos crimes contra a vida aqui de Cabo Frio e lá de São Pedro. E lá de Niterói, aquela malfadada, tá? Aquela totalmente cai na mesma situação que a da Operação Kryptos. Parece que o juiz estava mais querendo aparecer no jornal do que qualquer outra coisa. Tá? Não tem o menor sentido. Na minha humilde opinião de advogado militante há quase 20 anos, não tem o menor sentido. Porque várias empresas que pararam de pagar há meses, quiçá ano, os juízes, inclusive de Niterói, que são empresas, que as empresas não emitiu nenhum mandado de prisão. E de inúmeros e vários e muitos registros de boletim de ocorrência na 77, na 76, na 75, que são de Niterói, na 81, 82, que é lá da região oceânica de Niterói. Milhares, não sai mandado de prisão por estelionato para os caras que pararam de pagar. Aí pro cara que estava pagando até o dia da prisão foi parado por já sai o mandado de estelionato. Vários policiais civis que eu conversei falaram assim, cara, que é isso? Isso não faz sentido. Então a gente tem essas 3. Uma que provavelmente caia, que é o da lavagem, que seriam 4, né? E vai ficar essa aqui lá do estelionato e essas 2 aqui dos crimes contra a vida. Tá? Dos crimes contra a vida com o doutor Murilo, né? Que está aí incansável. Lá em Niterói, no estelionato, eu acho que é ele também, tá? E ainda a Polícia Federal já entregou um relatório de ocultação de bens para o Ministério Público Federal poder oferecer a denúncia e também pedir, talvez, mais uma preventiva. Agora, porque eu sempre venho dizendo que eu não me foco nas questões, quem está fazendo isso são forças políticas, são forças religiosas. Eu nunca me peguei. Nunca me peguei, porque eu não entendo dessas partes políticas e das partes dessa instituição religiosa tão falada. Tá? Só que agora, por isso que eu falei,
quando eu chamei para live, eu falei que sempre que vem uma boa notícia, vem uma bomba. Isso a gente já aprendeu nesses 10 meses. Amém? Amém? As poucas boas notícias que vieram precedidas de bomba. Quando eu fiz aquela defesa veemente lá em Brasília, na audiência pública, horas depois veio a notícia no Globo da oferecimento de denúncia por causa da tentativa de homicídio do Nilcinho. Toda vez vem bomba. Então, precisamos vigiar. Agora, esse humilde que aqui nos fala, que não entende de política e não entende dessa instituição religiosa, eu quero ver o que vai acontecer quando o Ministério Público oferecer a denúncia e o que a juíza, a doutora Rosália, vai fazer. Aí eu vou começar a botar as peças nesse quebra-cabeça. Opa, tá acontecendo alguma coisa errada. Ou é uma perseguição sem precedentes na história, ou alguma coisa está acontecendo, de fato. Porque muita gente já fala sobre isso há muito tempo, mas eu prefiro me ater aos autos do processo. E deixar pessoas mais esclarecidas politicamente, mais esclarecidas nessa instituição religiosa, falar sobre isso. E eu ficar aqui com meus processinhos e, de vez em quando, a gente vinha aí clamar a palavra do Senhor. Nessa decisão de hoje, eu entendo também que vai haver uma extensão para os demais que estão presos. Não necessariamente uma retirada dos mandados de prisão para quem está foragido. Porque quem está foragido é uma coisa, quem está preso é outra coisa. Então eu entendo que Márcia, Tunay e o Magnum, que para mim são 3 prisões assim esdrúxulas, uma perseguição sem... O Magnum, que teve um filho pequeno, eu não conheço, nunca falei com ele lá em Jericinó, mas assim, é esdrúxulo esse mandado de prisão para eles. Então, essa vitória foi uma vitória. Temos mais decisões, que só tinha a do Dr. William Douglas. Agora temos mais decisões. Eu estou esperando receber o acórdão para poder ler e ver a extensão. Se fala só da prisão ou se fala no mérito da empresa, do funcionamento. Porque o voto do Dr. William Douglas falou do funcionamento da empresa. O Dr. William Douglas, desembargador federal do TRF2, que é do Rio de Janeiro, determinou que a empresa voltasse a funcionar. Então tem esse voto. Nós não estamos malucos. Nós não somos doidos. Tem um desembargador federal que falou, calma aí. Não, vocês não podem fazer isso. Livre iniciativa. Ele usou esses artigos que eu falei. Artigo 1º, inciso 4º da Constituição, artigo 170, parágrafo único. Foi a base do voto do William Douglas. E no meu livro, que já está para sair, que você faz parte dele, porque a sua história está lá. Porque essa história que nós estamos passando juntos, a sua história está lá. Ela vai mostrar toda essa tese de defesa, toda essa explicação da livre iniciativa. Vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Por que tudo isso começou? Eu estou ansioso para receber o meu livro para eu ler. Porque você está nele. Todos nós como família. É o primeiro volume, tá? Vai até 29 de novembro de 2021. A questão cronológica do livro, que eu já estou trabalhando no 2º. Eu quero deixar um documento histórico. Isso é um documento histórico. Contando a história de uma grande injustiça com uma empresa e com os seus milhares de clientes. O que gerou, o que todo mundo sofreu. Vai estar tudo lá registrado. E eu vou fazer questão de mandar um de presente para a doutora juíza da 3ª Vara Federal Criminal. Para ela ler. Vou fazer questão de mandar de presente para o doutor delegado federal. E vou fazer questão de mandar de presente lá para a sede do Ministério Público Federal.
um documento histórico jurídico de um sofrimento, de uma luta, de toda uma cidade, de toda uma região, de todo um país, quiçá várias pessoas no exterior. Então, o Gleidson, no momento, não vai sair do presídio. O Gleidson não vai sair do presídio neste momento. Porque ainda tem muitas decisões a serem decididas. Essa preventiva cai, a outra provavelmente caia daqui a muito pouco tempo. Eu tenho certeza que o Dr. Murilo já está lá detonando aquela preventiva do estelionato, que aquilo não faz o menor sentido, na minha opinião. Esses daqui, dos crimes contra a vida, eu não estou inteirado, mas eu tenho certeza que o Dr. Murilo está fazendo um trabalho excelente. E eu sempre falei, a nossa profissão está no holofote. Como nós, advogados, queremos ser lembrados nessa história de injustiça. Nós estamos ali, no holofote. Todos estão olhando para a nossa profissão. Profissão difícil, profissão que eu amo, e a profissão que vai ser julgada por essa história. Aos colegas advogados, clientes, como nós queremos ser julgados nessa história. Então, antes de eu continuar explicando sobre essa extensão dessa preventiva e os seus efeitos, eu queria ler mais um versículo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode separar os advogados do caso do amor de Deus. Ninguém pode separar os ministros, desembargadores do amor de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, de hoje em diante, com essa vitória, sim, eu sei que vai ter uma guerra de narrativas, mas foi uma vitória, foi uma decisão favorável, igual a do William Douglas. Ah, mas não serve para nada. Serve. É mais uma munição nessa grande guerra que estamos passando. É mais munição para que a gente possa seguir de fé em fé, de esperança em esperança, buscando sabedoria nessa guerra que venceremos todos juntos. Não vamos esmorecer, meus irmãos. Não vamos adoecer, meus irmãos. Vamos continuar firmes nessa luta, com empatia, com espírito de família, com espírito de coletividade que somos. Todos somos aliados. Então eu queria orar para finalizar essa live. Vou deixar gravado lá no meu canal do YouTube, porque você pode, quem não escutou, pode escutar na velocidade 2, né? Então lá fica melhor nesses vídeos mais longos. Porque nós vamos vencer, meus irmãos. Então eu queria orar agora pelo Dr. Felipe, pelo Dr. Ciro, pelo Dr. André, pelo Dr. Murilo,
e pelo doutor Davi, que estão de frente nessa batalha. Eu queria orar por essas pessoas que estão lá, buscando resolver o problema da GAS e, portanto, resolver o nosso problema. Senhor Deus, o Senhor que é o advogado dos advogados, eu peço que cubra agora, Senhor, o doutor Felipe, o doutor Ciro, o doutor André, o doutor Murilo e o doutor Davi. E todas as equipes deles, Senhor. Todos os advogados que estão trabalhando e a gente não vê, não sabe, não conhece. Mas tu vê, tu sabe, tu conhece. Então eu peço, Senhor, e clamo, Senhor, que proteja esses nobres colegas que estão empunhando a espada da justiça nesse momento. Para que eles possam seguir, Senhor, de cartório em cartório, de fórum em fórum, com a sua luz, Senhor, para que quando o julgador os veja a imagem da justiça que só Deus pode dar, Senhor. Então, Senhor, cobre as famílias deles, Senhor. Cobre a família deles de proteção, Senhor. Tire todo tipo de ameaça, Senhor, da vida desses advogados, Senhor. Que esses advogados, nesse momento, Senhor, estejam recebendo toda a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Que possa usar nesses processos, Senhor, para que a justiça seja verdadeiramente feita, Senhor. Para que esses julgadores entendam, Senhor, que eles têm que julgar também de acordo com o social, de acordo com a dignidade da pessoa humana protegida no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, Senhor. Mas que principalmente esses julgadores obedeçam a sua palavra, que é a lei das leis, Senhor. Então eu peço, Senhor, neste momento, Senhor, que esteja abraçado com esses 5 nobres colegas, com esses 5 homens que são homens de Deus, e esteja protegendo toda a família deles, Senhor. Dê honra a quem te honra, Senhor. E eles nesse momento, Senhor, estão sendo honrados, Senhor, pelo trabalho árduo, Senhor, que a gente sabe que é difícil. Só quem é advogado sabe, Senhor, como é difícil, Senhor, militar nos órgãos judiciais, Senhor. Como é difícil quebrar a vaidade, Senhor, dos órgãos que julgam, que prendem e que acusam, Senhor. Mas você, Tu, o Senhor, como advogado dos advogados, Senhor, dê essa paz, dê essa longanimidade, dê os frutos do teu Espírito, Senhor. Dê o seu caráter comunicável, Senhor. Dê bondade, dê amor, Senhor, para todos que estão envolvidos nessa causa, Senhor. Porque os clientes sofrem, os injustiçados sofrem, as famílias sofrem, as mães dos encarcerados sofrem. Peço, Senhor, que dê um refrigério para todas essas pessoas, Senhor. Para as pessoas que estão trancafiadas, para aqueles que estão foragidos, Senhor, dessa grande injustiça, Senhor. Dê um refrigério, Senhor. Dê sabedoria para que eles decidam, Senhor, o que for melhor. Voltar ou não voltar, Senhor. Fazer ou não fazer, Senhor. Pagar, que é o que nós clientes queremos, Senhor. Devolver, é o que nós clientes queremos, Senhor. Mas principalmente que seja consertada essa injustiça. Injustiça essa que faz com que famílias pereçam, Senhor, em sofrimento e angústia e dor. Mas o Senhor, como advogado dos advogados, vai trazer o refrigério. E que esses 5 homens que estão à frente dessa batalha saibam que nós estamos atrás, dando apoio, sim.
ao trabalho deles e ao trabalho de qualquer advogado que venha para essa causa, Senhor. Peço também cobertura, Senhor, de oração para todos os advogados que passaram nessa causa, Senhor, para os Machados, Senhor, para o Nabor, para todos aqueles que contribuíram de alguma forma, Senhor, e que saíram, Senhor, só Deus sabe por quê, e que isso agora não venha ao caso. Vamos olhar para frente. Vamos seguir de batalha em batalha, de luta em luta, sabendo que Deus está conosco, que a espada da justiça está nas nossas mãos. Vamos usá-la com dignidade, honra, fé e principalmente sabedoria. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Vai ficar gravado a live no meu YouTube. Daqui a pouquinho eu já coloco. Tamo juntos. Somos uma família. Luiz Pontes, meu amigo, meu irmão. Somos uma família, sim. A maior riqueza são as pessoas que estamos conhecendo e nos relacionando. Como eu venho dizendo, vai haver casamentos, vai haver alegria. Está havendo alegria também nessa batalha, nessa luta. Doutor Daniel, que está uma campanha aí pelo um casamento, vai haver alegria, vai haver felicidade. Cada cliente que vai no meu escritório e me dá um abraço, que me cumprimenta na rua, é uma alegria. Essa é a riqueza. O dinheiro, ele vai vir. E quando vier, nós não vamos nem estar precisando dele, porque Deus é a nossa maior riqueza. Deus abençoe a todos. Família. Deus abençoe. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que todo o Brasil que estava escutando essa live de várias cidades estejam na paz de Deus. Imperatriz no Maranhão, João Pessoa na Paraíba, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Cabo Frio, a sede da GAS, onde tudo nasceu. Essa cidade pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando vocês vierem aqui visitar essa cidade, saiba que tem uma família esperando por você. Amém, meus irmãos?